Olá pessoal, Pai do Senhor a todos, uma boa noite. Estamos retomando a videoaula, dando continuidade à Gênese, a partir do capítulo 29. Jacó conhece suas esposas e é enganado. Se torna pai, serve 14 anos pelas esposas. Deste capítulo, a mensagem especial vem com o nascimento de Levi, ao qual seu nome significa ajuntará meu marido comigo. Remete-se ao ajuntamento sacerdotal de Jesus com a sua noiva, a igreja. Sacerdotal porque a tribo de Levi era sacerdote. Né? Jesus é o sacerdote final e representa a tribo de Levi com a tribo de Judá. Em um outro momento, irei explicar como Jesus se tornou sacerdote. Bom? Capítulo 30. Aqui se entende o que Deus fala a respeito de abre porta que ninguém feche e fecha porta que ninguém abre, referindo-se ao ventre quando Jacó ira-se com Raquel. O ventre é a porta para a entrada no mundo legalmente. Por isso Jesus teve que nascer de um ventre para ser lícito. A legalidade na carne assim virá sacrifício. Explicando melhor, os pais pecou na carne, feita do pó da terra, falando de Adão e Eva. Então, o pecado nasce na carne a partir da consciência do bem e do mal. Bebês não têm consciência. Quando morrem, seu pecado, na existência por falta da consciência, da ciência do que é bem e do mal, não vem a julgo, né? Não é julgado. Então, o capítulo 30 é o nascimento das 12 tribos de Israel, que seria espalhada, e também fala do golpe de Jacó no sogro. O capítulo 31 trata de um acordo entre Jacó e Labão. Jacó ainda mentindo em nome de Deus para as mulheres e o sogro. Né? Rebeca mentindo e roubando e escondendo os deuses do pai. Tá? Eu estou parada aqui no 29, mas eu já estou no capítulo 31. Tá? Eu estou assim, falando o essencial, tá? O que é interessante dos capítulos. Então, o capítulo 31 trata de um acordo entre Jacó e Labão, né? Jacó ainda mentindo em nome de Deus para as mulheres, já falei, o sogro, Rebeca mentindo e roubando e escondendo os deuses do pai. O capítulo 32, Jacó pede arrego, né, a Esaú, chamando-o de Senhor, se chamando de servo, e lhe envia presente a sua herança, esperando que assim Esaú o perdoe e aceite a ele e a sua família na terra de Isaque, seu pai. Ora Deus, cobrando, né, a aliança que fez, tendo Abraão como o princípio de toda a promessa. Jesus luta com Jacó e o machuca na coxa. Eu digo que é Jeju, o pessoal costuma dizer que é anjo, entende? Mas ali foi Jesus, não? Não sei porquê, né? Fizeram até uma música aí dizendo Jacó lutou com anjo, mas ele lutou foi com Deus. Se ele lutou com Jesus em forma de homem, né? Porque o varão a qual Jacó se referiu, ele não falou anjo, ele falou varão, ele disse que ele lutou com Deus, né? Então, os judeus tinham mania de em tudo dar nome de lugares, filhos, poço, etc. Né? A luta de Jacó, Deus o fez porque para ele parar de ser medroso. Por isso, no verso 28, o Senhor disse que ele que ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu.
e como dissesse, vais e nada tema. Né? Esse aí é o que está escrito no verso 28 do capítulo 32. Vamos dar uma olhada aqui, só para vocês confirmarem. Capítulo 32. Olha que não é pouco não, viu? Muita coisa para ler. 28. Aqui está. Aqui está. Então disse, né? Lutastes com Deus. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Então só para poder confirmar essa parte que eu tinha lido para vocês. O capítulo 33, Esaú dispensa os presentes, mas Jacó fica insistindo, alegando que seria como um dízimo, né? Porque nele vê a face do Senhor. Claro, quem vê a face do Senhor não é que dá dízimo, mas como ele diz que se o Senhor o guardasse no seu retorno para casa, então ele disse que daria o dízimo de tudo, né, que ele tivesse. Então ele está dando para Esaú, no caso que seria o primogênito a qual ele roubou, né, a primogenitura, a bênção e toda a prosperidade que ele teria que ter. Porém, Deus também abençoou, mesmo o pai não tendo, Isaac não tendo abençoado Jacó na sua alma, Deus abençoou, porque ele tinha, né, muita coisa, ele disse que não queria. Como no vídeo anterior eu falei que Isaac disse quando Esaú fosse liberto, né, então no seu coração e alma estaria na presença de Deus. E Jacó, por ele, né, querendo passar metade das coisas que tinha, ele está manso, né? Esaú está manso. Assim o ver, né? Deus tem um coração manso e Esaú agora também tem. Esaú aceitou os presentes, Jacó volta a Canaã e levanta ali um altar em um campo chamado Deus de Israel. No capítulo 34, Levi, esses são os filhos de Jacó, né? Atual Israel. Levi e Simeão matam os homens da cidade porque eles fizeram sexo com a sua irmã, não com a filha de Rebeca. Rebeca não teve filho, com a filha de Leia, né, a Diná. No capítulo 35, Deus muda o nome de Jacó, falei para Israel, após ele retornar, né, a Luz, a terra que ele chamou de Betel, mas que se chamava antes, né, Luz, em Canaã. Raquel, sua amada, morre do parto de Benjamim, seu último filho. A caminho de Belém, Isaac morre e é sepultado pelos gêmeos, né? Jacó e Esaú. Rúben, o primogênito de Leia, ele dorme com a serva também que Jacó dormiu, que é chamada de concubina, também no capítulo 35. Não tem nada demais aqui. O capítulo 36 fala do afastamento e gerações de Esaú, todas as gerações de Esaú, do afastamento dele, porque a quantidade de bens que ele tinha, né, de animais, era muito grande, então não dava para ele, Jacó, continuar muito próximo, na mesma terra, então ele se distanciou. No capítulo 37, conta a história de José, filho amado de Jacó, com Rebeca. Foi o primogênito dos dois. Foi aquele que ela disse, se não me derem um filho, eu morro. Não? Por ser invejado pelos seus irmãos, né, as 11 tribos, com ele 12, foi vendido para o Egito. Os irmãos, com inveja dele, vendeu o coitado para o Egito. No capítulo
o capítulo 38 fala dos filhos nascidos de Judá. Sua, sua fazenda é sua safadeza, né? Fala dos filhos nascidos de Judá, a safadeza dele e esquecimento do compromisso, né, que ele tinha com a sua palavra, com a sua nora. E a gravidez dela de 2 gêmeos, 2 filhos, né? Deus matou dos 3 primeiro, matou 2, porque é aquela história que eles dormiram com ela, se chamava Tamar, e não gerou semente, eles jogavam, né? Desculpa a palavra, mas é isso mesmo, o esperma fora. E o caçula, o Selá, ele não tinha crescido ainda. Então, ele ia ver na rua, acha que é uma prostituta, porque ela está com o rosto coberto, próximo como é que chama aquele? Acho que são 2 poços. E aí faz sexo com ela, gera 2 crianças. E naquele momento ali, ficam sabendo, e ele diz que ela tem que morrer, e ela disse, da pessoa que eu estou grávida, tem esse anel, tem esse cedro, ele reconheceu que era dele, ele disse, certo, tá ela, porque ele esqueceu, né, da promessa que ele fez de dar ao filho, quando crescesse, o filho cresceu e ele não deu. Então, se resume nisso o capítulo 38. O capítulo 39 fala do Senhor prosperando tudo que foi colocado na mão de José, daqueles que o tinha como Senhor, né? Cada casa que ele chegou, ele não tinha nada, mas todos os bens a qual chegou na mão dele, desses senhores, cresceu, prosperou. Capítulo 40, José interpreta o sonho na cadeira dos eunucos que foram presos para Faraó. Um morre, né? Essa é a profecia, e o outro volta ao palácio e continua servindo o vinho para o Faraó. O capítulo 41, José revela a Faraó seu sonho, se torna um governador do Egito, se casa com uma feiticeira, uma sacerdotisa, né, que a gente chamaria de feiticeira egípcia, e tem 2 filhos com ela. No capítulo 42, José fala com seus irmãos e exige ver o Benjamim, que é o seu irmão caçula, que quando ele foi vendido, né, ficou na casa apenas esse. E como a terra estava com fome, tinha fome, eles foram comprar alimento e não levaram, porque o pai não deixou, disse que para não se perder, como foi perdido também o José, né? E eles retornam para casa, conta a história. No 43, mais uma vez, os irmãos de José, ele se inclina, mais uma vez, porque ele tinha se inclinado a primeira vez quando ele foi comprar. Nessa discussão toda, José não quis o dinheiro, devolveu dentro dos sacos, eles acharam o dinheiro, já comandou ele ir lá comprar de novo, levar mais dinheiro. Só que ele disse, né, não podemos ir, porque já ficou o Simeão e nós temos que levar Benjamim, e o senhor não quer deixar. É a única condição. Então, eu acho que foi o Rubens, não sei se foi o Rubens ou se foi o Judá, acho que foi o Judá, prometeu que se ele deixasse, que ele traria de volta, caso mais ele colocaria, no caso, né, a vida, a condição, a situação dele nas mãos do pai, por perca do irmão, caso ele não tornasse do Egito, com o irmão caçula, que era o Benjamim. José faz uma treta no capítulo 43, mais uma vez, né, os irmãos de José, eles vão lá, José convida eles para comer, e aí faz uma treta, né, ele pega o cálice de prata dele, coloca no do pequeno, para querer ficar com o pequeno, né, próximo dele,
mas eles retornam e aí conta a história do pai, que o pai iria morrer se perdesse o caçula, tal. E ele acaba ele acaba cedendo, né? José acaba cedendo. Ele faz uma treta para ficar com o irmão. Judá tenta se tornar escravo no lugar de Benjamim, do caçula, porque prometeu, né, a Jacó que o levaria de volta. E conta toda a história de José. No capítulo 45, José afasta os egípcios e se revela aos irmãos, né? Os filhos de Jacó retornam, contam toda a história a seu pai, né, a Israel, Jacó a Israel, que está vivo. José contou que foi convidado a viver lá no Egito, com ele, com o faraó, por causa da fome. No capítulo 46, fala de todos os filhos de Jacó, né? Todos os filhos de Israel, que assim ele é chamado, que Deus mudou o nome dele, que foi o encontro de José. E depois, no capítulo 47, José apresenta a família a Faraó. O Faraó lhes dá possessão, né? O Faraó diz para ele dar a melhor terra, o melhor lugar para o pai dele, para a família. E José mata a fome, né, da família, tendo eles lá no Egito. José compra toda a terra do Egito para o faraó, né, porque as pessoas começam a não ter condições de pagar e acaba se vendendo também, né, sendo servos deles. Mas Jacó é justo, porque ele não dá a terra, compra essas pessoas, mas ele dá grãos para que essas pessoas plantem e tire uma determinada parte para o faraó e a outras eles fiquem para consumo deles, né? E ele promete, né? Jacó promete ao pai porque ele pede que ele não vai ser enterrado no Egito, né? Jacó pede para retornar para a terra dele. No capítulo 48, Jacó abençoa todos os filhos, os primeiros filhos de José, tomando Efraim, que é o segundo, é o caçula, colocando a mão direita na cabeça dele, abençoando, né? José pensa até que ele errou, mas ele disse, não, ele vai estar à frente, né? Ele vai estar à frente do mais velho, que era Manassés, né? Dá a cada filho das 12 tribos, seja Rubens, Levi, ele dá a bênção e morre no capítulo 49. Né? O capítulo 50, que é o último, ele fala do enterro de Jacó no Egito e depois, porque eles fizeram, acho que foram 30 dias em um lugar e depois 70 dias por causa da cultura dos egípcios. 70 dias lá no Egito. E aí eles levaram o corpo, embalsamaram, né, para poder ficar esse tempo todo, por 40 dias. Né? Velaram o corpo por 7 dias em Canaã. Agora eu sei, né, essa aqui é por minha parte, falando eu, agora eu sei porque a Igreja Católica ela retirou a cultura de missa do 7º dia para morto. Provavelmente vendo essa história lendo, né, essa história de Jacó, que velaram 7 dias o corpo dele em Canaã, chorando lá, se acabando. Entende? Então, eu acredito que eles utilizaram essa mesma cultura, né? Veio do velório de Jacó, essa ideia. Então, José morre no Egito com 110 anos, menos, né? Viveu menos anos que Jacó. Jacó viveu, acho que foi 140 anos.
mas alertou aos irmãos que Deus os visitariam para levá-los de volta à terra, porque Deus falou com Jacó, ou falou também com José, né? Que levaria o povo de volta para a terra deles, que não deixaria no Egito. Então, antes de morrer, José, ele fala isso para os irmãos, né? Estou morrendo, mas vocês retornarão à terra de vocês, né? A nossa terra. E outra coisa, não me deixe aqui, leve também meu corpo. Pediu aos irmãos, em juramento, pediu que jurasse para levar também o corpo dele para a terra, que foi também enterrado lá o pai dele, né? A mãe e tudo quanto. Após morrer, ele foi embalsamado, como todo egípcio, né? Que morreu no Egito, e colocaram no caixão. Finaliza-se aqui, entende? A história de Gênesis. Tá? Agradeço àqueles que tiverem boa vontade de ouvir o áudio, e amanhã, porque aqui ainda era a leitura, eu não tinha ainda acabado, amanhã eu faço, praticamente eu já fiz o resumo, né, da história aqui, de Gênesis, né, completa. Se tiver mais alguma coisa para falar, farei um vídeo, mas referente ao resumo dos vídeos anteriores. Mas a história de Gênesis não conta, além, né, da criação, não conta nada mais do que a vida, né, de Abraão, a vida de Isaac. Ismael quase não é citado, Esaú só mesmo até essa fase, entende? Porque o propósito é as 12 tribos, né? E as 12 tribos saíram todos os filhos de Jacó, né? Então é de Jacó em diante que tudo, no caso Davi e outros, irão aparecer, né, de fato na história. E a história de Esaú foi muito curta, entende? A de Abraão não foi tão grande também assim. E aí nós veremos depois Êxodo, que eu já até escrevi, mas vou finalizar aqui como Gênesis, tá? Completo. Espero que tenham gostado, né? Na dúvida, ouve novamente para que aprendam, porque é o que é necessário. Não tem mais nada em Gênesis que seja extraordinário, né? Que as pessoas ficam rebatendo. Eu fiz logo o resumo de 29 a 50, porque não tem necessidade de estar... Só para mostrar que eu li, tá, pessoal? Para não pensar, olha, a irmã, aí, ó, vendo? A irmã escreveu de qualquer maneira, fez de qualquer maneira, e não é verdade, tá? Eu leio, porque tem pessoas até que ainda dizem assim, ó, quando eu faço algum tipo de comentário, não, de algumas coisas bestas, como falaram que a besta, por exemplo, que o anticristo, ele tem um número, ele não tem número nenhum, o anticristo, quem tem o número é a besta. Eu fui comentar, e disseram, vai, irmão, vai ler a Bíblia, entende? Eu digo, vai ler você, que você até agora não entendeu nada, não? E também, eu também falei para ele quem realmente, né, era a besta, o número da besta, enfim, tá? Tá, aqui, ó, tá todo Gênesis. Diz assim, não, a irmã não leu, a irmã não escreveu, né? Só tinha coisas que eu acho que é interessante, né? Que vale a pena, que vale a pena ler, entender. Aqui, por exemplo, não é que eu leio igual a vocês, né? Eu leio assim, deixa eu ver.
E no cesto havia manjares de Faraó, né? As aves comia do cesto de sobre a minha cabeça. Eu não sei se é o Espírito Santo que me faz ler assim, mas eu não fico lendo palavrinhas, letrinhas por letrinhas, vogais, ou não vogais, são palavrinhas por palavrinhas. O Espírito Santo ele vai pulando determinado, por exemplo aqui, né, que está escrito assim ajuntou José. O Espírito Santo me faz ler. Ajuntou José muito trigo, ou muitíssimo trigo. Não é que, sabe, tem, ele me faz ler muitíssimo. Ele me faz ler. Juntou José muito trigo, né? Como areia do mar, até que cessou. E nasceram 2 filhos, não repito, José e tal. Eu não sei, o Espírito Santo ele me faz ler assim, tá bom? Só para confirmar, como eu disse, dizer, não, a irmã saiu passando tudo, né? Não viu nada, não leu nada. Li sim, li tudo. Bom, li tudo. Mas como eu disse, não é que eu saio. A minha Bíblia é toda marcada. Tem até o Senhor me fez ver até um leão, né? Eu estava marcando, mas como eu estava ouvindo também um áudio de uma amiga, que eu não vejo, uma irmã, muito tempo, muitos meses a gente ficou sem falar e, como eu disse, né, teve uma perca de um garotinho, desde que nasceu, que eu orava, e aí eu não terminei de fazer, tá bom? E ó, para não dizer que não leu. Então, a irmã Letícia leu tudo, tá? Muito obrigado, que a paz do Senhor fique com todos e depois vamos para Êxodo, porque eu até já escrevi, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima videoaula, que a paz do Senhor fique com todos. Pai, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por terminar e manter dentro do meu coração, dentro da minha memória, as tuas sagradas também palavras, né? Que me fez entender o quanto as pessoas no Velho Testamento prevaricou, mas que nós, os cristãos, aos quais o Senhor virá nos buscar através da sua promessa que o Senhor nos fez, que vai retirar a sua igreja antes mesmo que comece a sua ira. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, que a gente não erre como o povo que o Senhor escolheu para exortar a tua palavra e assim não foi mantida, o fez para todas as criaturas na terra, né? Todas as almas na terra. E então veio o Senhor Jesus. Agradeço em nome do Senhor Jesus e que aqueles que ouvirem também esse vídeo, todos os vídeos da videoaula, que eles possam entender qual o real motivo que fez com que o Senhor nos levasse ao Evangelho Sagrado que o Senhor deu ao teu Filho amado, Jesus, para que exortasse para a noiva, para nós, para a igreja. Então, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço
e que as pessoas possam fazer a diferença entre a escritura da lei e o evangelho sagrado. Aquilo que é importante e aquilo que é só como um exemplo de não ser seguido. Né? Porque se, como Jesus disse, se salvasse, não haveria necessidade do Senhor Jesus vir e não haveria necessidade de ele complementar o evangelho dado por ti. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém.